Fala galera, aqui é o Joston e no vídeo de hoje falaremos sobre animais conhecidos como artrópodes. Você conhece um artrópode, você tem artrópode em casa, eu também tenho, todos nós temos e são os animais, talvez um dos animais mais importantes do planeta. Então após essa vinheta ridícula que vai passar agora, vamos para o conteúdo. Uma das características marcantes entre os artrópodes é a presença de um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto externo, que é composto de uma substância, um carboidrato chamado de quitina. E para que serve esse exoesqueleto, esse esqueleto externo? Esse exoesqueleto ele serve como proteção para o animal, proteção contra danos mecânicos, ou seja, pancada, contra o calor, contra a perda de água, e de tempo em tempo todo artrópode realiza mudança no seu exoesqueleto para poder crescer, tá? Como ele faz isso mais ou menos? O artrópode, como eu já falei, o exoesqueleto é composto por quitina. Quando ele tem que fazer a renovação desse exoesqueleto, ele utiliza diversas proteínas, substâncias e enzimas que vão reaproveitar a quitina presente nesse exoesqueleto envelhecido. Esse exoesqueleto naturalmente vai ficar enfraquecido, o animal vai conseguir romper ele, vai sair, como está nessa imagenzinha aqui, tá? E aí ele vai sair, ele vai estar do lado de fora agora, vai deixar sua casca para trás e vai ficar meio que peladinho, com uma leve camadinha do seu novo exoesqueleto, tá bom? Que aos pouquinhos vai sendo reconstruída. E quando esse animal estiver novamente numa fase de crescimento, precisa trocar, o processo vai reiniciar, tá bom? Então, resumindo, o animal retira a parte da quitina do seu exoesqueleto envelhecido, consegue romper esse exoesqueleto e já sai com uma leve camadinha do novo exoesqueleto, tá bom? E esse processo vai se repetir várias e várias vezes durante a vida do animal. Outra característica comum a todos os artrópodes é a presença de patas articuladas. O que isso significa? Os artrópodes, tendo patas articuladas, conseguem realizar diversos movimentos com as suas patas. Por exemplo, movimentos para cima, para baixo, uma pancada de movimentos, para não falar uma palavra mais forte, tá bom? E isso se aplica a todos os artrópodes. Os insetos, por exemplo, têm uma agilidade muito grande. Afinal, eles têm uma facilidade muito grande de se mover com as patas. Os aracnídeos, a mesma coisa. Assim como os miriápodes. Os miriápodes nem se fala. Quem já viu uma lacraia correndo no quintal sabe como elas são rápidas, tá? E agora eu vou falar resumidamente sobre o sistema respiratório desses animais. O sistema respiratório e o sistema circulatório deles, principalmente o sistema circulatório, é o sistema circulatório aberto, ou seja, não possui vasos sanguíneos. Todo o sangue do animal, a hemolinfa, chamada de hemolinfa, vai correr por dentro do corpo lentamente. Isso daria uma característica para esses artrópodes deles serem bem lentos, tá? Ou seja, por quê? Porque o oxigênio transportado pela hemolinfa demoraria a chegar aos tecidos. Mas aí, por que esses animais são tão rápidos? Principalmente mosca. Quem já tentou pegar uma mosca sabe que é quase impossível. Além de elas terem uma visão sinistra, elas são muito rápidas, tá? Isso está relacionado a uma sequência de tubos no corpo do animal que fazem parte de um sistema chamado de sistema traqueal, que é por onde esses animais, esses artrópodes, principalmente os insetos, eles têm um acesso rápido ao oxigênio, tá bom? Eles utilizam desses poros, esses sistemas, para obter o oxigênio rapidamente e realizar um movimento explosivo, tá bom? É uma característica muito importante para esses animais e garante a sobrevivência de muitos deles, tá? Os artrópodes, eles são os animais antiguíssimos no nosso planeta. Há quase 500 milhões de anos eles já existem. Os primeiros artrópodes eram marinhos, eram da água, estavam no ambiente aquático, junto com os moluscos. Aqui vocês vão vendo alguns exemplos de artrópodes primitivos. E eles foram se desenvolvendo e se diversificando cada vez mais. Também através de pesquisas paleontológicas, a maior formiga de todos os tempos, que era quase do tamanho de um beija-flor atualmente. O beija-flor, apesar de não ser uma ave muito grande, ela é uma formiga do tamanho de um beija-flor, é uma formiga grande, é uma formiga desse tamanho, né? Então é isso. Eles são muito primitivos, é um grupo de animal bem primitivo, que foi se diversificando cada vez mais. E uma coisa que
é maravilhosa na evolução desses animais é a presença das asas em alguns insetos. A presença de asas em alguns dos insetos, alguns desses artrópodes, permitiu eles conquistarem ambientes que, se eles não tivessem essas estruturas, não seria possível. Agora chegou a hora da gente falar especificamente sobre os grupos de artrópodes, tá bom? Primeiramente, os insetos, galera. Aqui, os insetos lindos, maravilhosos e diversificados são animais que têm o corpo dividido em 3 partes, tá? Que são a cabeça, o tórax, o abdômen, tá bom? Além do mais, além de ter o corpo dividido em 3 partes, eles possuem 6 patas ou 3 pares de pata. E todas essas patas se localizam no tórax do animal, beleza? Bem no meiozinho do corpo. Então, se você pensa que uma das patas ficava na cabeça, outra aqui no meio do corpo, outra lá atrás, engano seu, todas as patas se localizam no tórax do animal, tá bom? Bem aqui no peitoral, fortão. E, como vocês podem imaginar, esses animais são tão diversificados que na cabeça deles eles possuem um aparelho bucal e cada grupo de insetos especificamente tem um aparelho bucal diferente. Temos os insetos sugadores, temos os insetos picadores, temos insetos com aparelho bucal embebedor, que é o caso das moscas, temos os insetos com aparelho bucal mastigador, aqueles que literalmente mastigam as coisas, tá? E uma infinidade de outras características desses animais. Agora, de onde sai o ferrão de alguns insetos? É da boca? Não. Alguns insetos, eles vão ter alguns ferrão. O inseto que tem ferrão, na verdade, esse ferrão vai sempre se localizar no abdômen do animal. Vocês podem ver nessa abelhinha aqui, tá? E é uma característica também marcante para muitos dos insetos. Nem todos possuem, obviamente, mas os que possuem têm uma vantagem de defesa muito grande. E, além disso, o grupo mais diversificado, o maior grupo, na verdade, entre os insetos, é o grupo dos coleópteros, que é o grupo dos besouros que vocês podem ver aqui nessa imagem, que ele é o grupo de inseto com a maior quantidade de espécies entre todas, tá bom? Resumindo tudo, tá? Os insetos, eles têm vários tipos de reprodução, tá? Temos insetos que realizam reprodução com o desenvolvimento do filhote direto, ou seja, o filhotinho nasce num formato semelhante ao adulto, se desenvolve aos pouquinhos, da mesma maneira como nós nascemos como mini adultos, e só vamos adquirindo outras características ao longo do nosso desenvolvimento, assim como esses insetos que têm esse desenvolvimento direto. Temos também os insetos que realizam a metamorfose, ou seja, eles nascem em um formato, como a borboleta aqui, por exemplo, borboleta, mariposa, besouros, eles nascem com um formato larval, vão adquirindo energia ao longo da sua vida e depois eles realizam uma muda. Eles vão para um casulozinho e realizam uma muda onde vão sair como um animal completamente diferente, tá bom? Existem outros tipos de desenvolvimento, meio termo entre esses dois, mas os principais são esses, o desenvolvimento direto e a metamorfose. Agora, galera, os aracnídeos, que é o grupo de artrópode que eu mais sou apaixonado. Sem brincadeira, se eu vejo uma aranha, por exemplo, eu quero tirar foto dela de todos os ângulos possíveis. Mas se engana quem pensa que os aracnídeos são representados somente pelas aranhas. O grupo dos aracnídeos é extremamente diverso também, tá? E além das aranhas, nós temos dentro dos aracnídeos os escorpiões, opiliões, falsos escorpiões, escorpiões vinagres e uma infinidade de outros aracnídeos, tá bom? A característica marcante desses animais é possuir o corpo dividido em 2 partes, que é o cefalotórax, tá? E o abdômen, que é a bundinha da aranha, como muita gente fala, é o abdômen. E também a presença de 8 patas, ou 4 pares de patas, que ficam localizados na região do cefalotórax, mais exatamente no meio do corpo, onde seria o tórax desse animal, tá? Nem todo aracnídeo produz teia, tá? Isso é uma característica das aranhas, tá? E elas realizam elas produzem essa teia, a seda na verdade, através de órgãos que ela tem no seu abdômen, órgãos chamados de fiandeiras, que conseguem produzir essa seda que algumas aranhas vão utilizar para produzir a sua teia, aquela teia bonitona que fica nas plantinhas. É o que chamamos de teia e é produzido de seda, um dos materiais mais
curiosos do mundo, né? Afinal, quase ninguém consegue sintetizar ele. Se não me engano, não conseguiram ainda sintetizar a seda original, tá? Só conseguiram fazer uma substância semelhante, que é o Kevlar, que é inclusive usado em coletes à prova de balas, tá? E a seda, e como eu falei, a seda é utilizada para fazer a teia, mas nem todas as aranhas fazem a teia, apesar de todas elas produzirem teia, a seda, perdão. Algumas aranhas vão usar sua seda somente para enrolar presas, para fazer forro em sua toca, de certa forma teia, mas aquela teia bem construída não são todas que fazem, tá bom? Além do mais, o grupo das aranhas, o grupo dos aracnídeos, especificamente, como eu falei, representado pelas aranhas, escorpiões, escorpião vinagre, opiliões e outros seres aí, ele também é um grupo muito antigo, tá bom? Ele muito primitivo, quase 400 milhões de anos atrás, foi se diversificando também, não tanto quanto os insetos, mas ainda assim eles são bem diversificados. Os escorpiões, por sua vez, eles têm aquela cauda, que na verdade é uma extensão do seu abdômen, e na pontinha deles eles possuem um ferrãozinho, onde fica localizada uma glândula de veneno, uma toxina, tá bom? Que esses escorpiões utilizam para poder capturar uma presa, para se defender. E uma pergunta muito curiosa, muito legal, que eu ouço muito, eu vejo muito na internet, meus pais já me perguntaram isso, inclusive, é a seguinte: será que toda aranha é venenosa? A resposta é sim, com exceção de um grupozinho, que agora eu não lembro o nome de qual grupo é, mas é um grupo comum nas nossas casas, geralmente faz teiazinha perto de telha. Todas as aranhas são venenosas, só que quase 99% dessas aranhas, 95% a 99%, não representam perigo algum para o ser humano, tá? No Brasil, nós só temos 3 espécies de aranha que representam algum perigo, que é a aranha armadeira, a aranha marrom e a viúva negra, tá bom? Então, se vocês virem uma aranha dessa aí, primeiramente não fiquem desesperados, apenas se afastem. Se for uma aranha armadeira, corra muito, vá para outro país, tá? Porque elas são furiosas. Brincadeiras à parte, mas sempre mantenha a calma, se vê uma aranha desse tipo, e tente ligar para um órgão responsável para que possa fazer a remoção. E nunca tente matar uma aranha, tá? Porque, tirando essas aranhas venenosas, essas aranhas perigosas, na verdade, todas elas são importantes ecologicamente porque elas agem no controle de insetos, tá? O principal alimento das aranhas são os insetos, principalmente mosquitos e moscas, beleza? Inclusive, dentro do grupo das aranhas, nós temos um grupinho chamado de saltadoras, que comumente chamamos nas nossas casas de papa-moscas. Todo mundo conhece essa coisinha linda aqui. Parada importante neste vídeo. As quelíceras de um aracnídeo têm como principal função a captura de alimentos e mastigação deste mesmo alimento. No caso das aranhas, as quelíceras podem apresentar glândulas de venenos que auxiliam esse animal a paralisar a sua presa. Além do mais, todos os aracnídeos possuem quelíceras e fazem parte de um subfilo chamado quelicerados. O grupo que eu vou falar agora, galera, é o grupo dos miriápodes, que é representado por animais como a centopeia, os gongolos, piolhos de cobra, seja lá como você chama esses animais, tá bom? Qual é a característica marcante desse grupo? A presença de vários segmentos no corpo, segmentado. Lembrando que todos os artrópodes têm o corpo segmentado, tá bom? Eu esqueci de falar isso no começo do vídeo, mas estou falando agora, isso é o que importa. Os miriápodes, eles possuem uma segmentação extensa, tá? E eles, dentro do grupo dos miriápodes, nós vamos ter algumas variações. Por exemplo, os quilópodes, que são as lacraias, por exemplo, as lacraias e centopeias, elas possuem um par de pata em cada segmento. Observem aqui nessa imagem, tá? Um par de pata em cada segmento. Já os diplópodes, que são os gongolos ou piolhos de cobra, eles vão possuir 2 pares de pata a cada segmento, ou seja, 4 patas em cada segmento, tá bom? É a principal diferença entre esses 2 subgrupos dos miriápodes, tá bom? Além disso, os miriápodes, eles
preferem viver em ambientes úmidos com presença de água. Por isso que é muito comum nós vermos lacraias perto de locais úmidos, no banheiro, embaixo de tijolo, embaixo de piso no quintal, porque esses locais acabam guardando umidade, a água da chuva que cai ali, a água que a gente usa para lavar o quintal. Então esses animais realizam sua reprodução, colocam ovos ali, tá bom? E no banheiro, obviamente. Agora, no mais, esses animais são importantes ecologicamente também, principalmente, galera, os diplópodes, que são os gongolos, porque eles são animais detritívoros, eles também participam do processo de decomposição de matéria orgânica. Enquanto isso, os quilópodes, que são as lacraias, são extremamente carnívoras, vorazes e muito perigosas, para não dizer o contrário. São animais que podem representar um riscozinho mínimo, tá? Não são todos os quilópodes que apresentam um perigo. Até tem algum aí que pode causar um mal, uma alergia, uma reação alérgica mais grave, mas em geral eles não causam grandes problemas, tá? Agora eu vou falar sobre o outro grupo, que é o grupo dos crustáceos. O último grupo de artrópode que eu vou falar aqui para vocês é o grupo dos crustáceos, que é representado e conhecido principalmente pelos siris, caranguejos, camarões, lagosta, lagostins e por aí vai. É um grupo bastante diversificado também. Qual é a característica marcante desses animais? O corpo é dividido em cefalotórax também, desse jeito aqui. O número de patas é variado, dependendo do grupo de crustáceos específico, eles vão ter uma quantidade de patas diferente. Tá bom? Como é um grupo muito diversificado, então a gente tem uma grande variação no número de patas desses animais. O desenvolvimento desses animais é indireto, ou seja, esse animal tem uma fase de larva antes de se tornar adulto, tá? Eles possuem sexos separados também. E outra coisa interessante é a casca do animal, o exoesqueleto desse animal, tá? O exoesqueleto de um crustáceo, ele geralmente é bem mais rígido do que de um inseto, tá? Isso porque além da quitina presente no exoesqueleto, esses crustáceos ainda têm uma certa quantidade de cálcio na constituição. Então o cálcio ajuda a dar uma rigidez ainda maior a esse animal, uma proteção ainda maior. Por isso que quando você vai se alimentar de um siri, de um caranguejo, você percebe que a casca desse animal é muito dura para você poder quebrar e se alimentar do material que até então era um animal vivo, tá? O caso das lagostas é a mesma coisa. Dos camarões já é uma coisa mais simples, porque o camarão ele é um animal menor, então naturalmente ele vai ter uma resistência um pouco menor, tá? Agora no caso dos caranguejos, dos siris e das lagostas, eles vão ter uma resistência muito grande. Inclusive, você está vendo nessa imagem aqui o maior crustáceo de todos. Sim, é esse aqui, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre o sistema nervoso desses animais, de forma resumida, e também sobre o tipo de excreção de cada um desses grupos. Eu falei agora da excreção dos crustáceos, que é realizada através de glândulas chamadas de glândulas verdes, tá bom? Que realizam a excreção. E agora eu vou falar da excreção de outros animais. Com exceção dos crustáceos, galera, todos os outros artrópodes realizam a excreção através de estruturas chamadas de túbulos de Malpighi. Ou então, no caso dos aracnídeos, eles podem realizar a excreção através de uma estrutura chamada glândula coxal ou órgão coxal, tá bom? Além do mais, o sistema nervoso desses animais é do tipo ganglionar em escada de corda. O que isso quer dizer? Você tem um cordãozinho nervoso junto com outro cordão nervoso ligado por gânglios, dando um aspecto de escada de corda, uma escadazinha que você escala. É uma coisa muito bonitinha, tá nessa imagem aqui, tá? E isso permite com que esse animal transporte rapidamente as informações pelo corpo, tá? Agora eu vou falar sobre curiosidades aleatórias desses animais. Alguns insetos possuem uma visão maravilhosa, isso por causa de estruturas chamadas de omatídeos, que são como se fossem olhos, tá bom? No caso das moscas, esses omatídeos são tão diversos e tão presentes que elas conseguem ter uma visão em vários ângulos. O mesmo caso das abelhas, elas têm uma visão mais ou menos assim. Você já provavelmente viu isso em algum desenho, a forma como elas enxergam, tá? Enquanto isso, outros insetos e até mesmo outros artrópodes possuem apenas estruturas chamadas de ocelos, que são estruturas fotorreceptoras. O que isso quer dizer? Não é um olho, tá?
esse ocelo ele serve somente para reconhecer luz ambiente, tá bom? Se há uma certa quantidade de luz ou não, ele não enxerga formato, cores nem nada, simplesmente reconhece se há luz no ambiente ou não, simplesmente isso, tá? Outra curiosidade muito engraçada, galera, é que muitas das vezes as aranhas são representadas como insetos. Só que, como eu falei, aranhas não são insetos, escorpiões também não são insetos. Aranhas e escorpiões são aracnídeos. Inclusive em programas de televisão famosos já chamaram aranhas, escorpiões, centopeias e diplópodes de insetos. Sendo que aranha e escorpião são aracnídeos, centopeias e diplópodes são miriápodes. Então é uma coisa que vocês sempre têm que prestar atenção, tá bom? Outra coisa curiosa, formigas no nosso ambiente. Já ouviu aquela frase de que formiga faz bem para a vista? Se você já ouviu, esquece isso, tá? Por quê? São decompositoras também, elas se alimentam de todo tipo de material praticamente, inclusive fezes. Então há uma certa possibilidade dessas formigas transmitirem doenças para você através da sua bebida, por exemplo, através da sua comida, tá? Isso porque as formigas são animais, digamos assim, meio porquinhos, tá bom? A barata também é um animal porco, um animal, digamos, que pode transmitir doenças, mas a formiga não fica muito para trás, principalmente as formigas que temos em nossas casas, tá? No mais é isso, galera. Esse vídeo aqui foi bem rápido, bem resumido. Espero que você tenha gostado, tenha sido claro, que não tenha ficado dúvidas para vocês. Espero que eu tenha conseguido passar o conteúdo de forma tranquila. E eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo para vocês e um forte abraço. Até a próxima!